O fim do governo Bolsonaro. Tudo indica que Sérgio Moro pediu demissão. Isso será confirmado nas próximas horas, ou talvez enquanto eu gravo o vídeo isso seja confirmado. Mas o que acontece é que o site Antagonista e a revista Cruzoé, que são porta-vozes oficiais do ministro Sérgio Moro, eles anunciaram que o Sérgio Moro pediu demissão. E que não é um blefe, que ele não deve voltar atrás. O Bolsonaro vai tentar convencê-lo, custe o que custar, mas é difícil, porque se o Sérgio Moro resolver se demitir, não vai ter como convencê-lo, porque o Moro sabe que o Bolsonaro vive agora seu momento de menor popularidade. Então, para o Sérgio Moro sair agora, antes que o governo exploda, antes que o governo comece a desmoronar, é a coisa mais acertada para fazer. E o Moro sabe disso. O que acontece é que o Bolsonaro tentou trocar o comando da Polícia Federal. Mas por que o Bolsonaro tentou trocar o comando da Polícia Federal? Tem um motivo. Vamos falar disso, mas antes, se nessa briga de Bolsonaro e Moro você torce pra briga, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno todos os dias. E quando Bolsonaro, Moro e a direita começam a brigar, a gente torce pra briga. Se desse pra apagar esse fogo com gasolina, eu jogava gasolina, querosina, o que quer que seja, porque os dois que se explodam. Mas vamos falar agora de como tá a situação e por que o Sérgio Moro realmente se demitiu, por que o Bolsonaro realmente quis tanto trocar o comando da PF. Olha só o que está acontecendo nos últimos dias. O Bolsonaro começou a perceber, depois do domingo, que a chance dele cair, dele sofrer um impeachment, dele sofrer qualquer coisa que o derrube, era muito grande, porque até os militares começaram a ficar bravos com o Bolsonaro e o Congresso se indispôs completamente com o Bolsonaro. Então o que ele fez? Ele escalou o Roberto Jefferson, que é um corrupto, para falar que tem uma narrativa de golpe. Enquanto ele falava essa narrativa de golpe e jogava isso para o gado bolsonarista, o Bolsonaro começou a oferecer cargos, eu falei isso aqui no vídeo de ontem, para os caciques do Centrão. Então, para vários partidos, o PTB do Roberto Jefferson deve ganhar um ministério, aí o PL do Valdemar da Costa Neto, outro condenado por corrupção, vai ganhar cargo, o Republicanos, que é outro partido, vai ganhar cargos, e aí ele vai começar a distribuir cargos para tentar ter votos para, evitar o impeachment, e dois, talvez, se der tudo certo para o bolsonarismo, até conseguir uma maioria no Congresso. Só que aí ele começa a dar cargos para pessoas que foram investigadas e alguns até condenados na Lava Jato. E isso já começa a ficar mal para o Moro, começa a cheirar ruim. Só que a gente sabe que o Sérgio Moro, ele simplesmente estava sumido nos últimos dias, ele finge que não é com ele e não tinha problema. Só que, olha só, em paralelo a tudo isso que está acontecendo, e o Bolsonaro também tentando agradar os militares, com o consórcio Amazônia Legal, que vai ser coordenado só por militares e pelo Ministério do Ricardo Salles, que é o Ministério das mineradoras, é como deveria ser chamado o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, o Bolsonaro tenta comprar militares, tenta comprar o Centrão, ok. Só que parte disso é ele trocar o comando da Polícia Federal, porque se a Polícia Federal continua investigando os deputados corruptos que vão entrar no governo, vai haver uma indisposição, vai continuar havendo uma indisposição. Olha só, na época do Temer, ele colocou os corruptos no governo, mas a Polícia Federal parava mais ou menos a investigação. Continuava, porque a Polícia Federal tem muitos braços, a Polícia Federal, então tem muita gente lá que é independente. Tanto é que, mesmo com o Sérgio Moro na Polícia Federal tentando defender o Bolsonaro em tudo, a Polícia Federal continuava investigando coisas que eram ruins para o bolsonarismo, mas agora chegou no momento em que a Polícia Federal ia começar a se indispor muito. E qual é a solução? Trocar o comando da Polícia Federal. Essa era a solução. Mas esse não era o maior problema do Bolsonaro. Não é só colocar corrupto no governo, porque já tinha corruptos no governo. O maior problema do Bolsonaro é que a CPI das fake news e o inquérito do STF nas fake news e agora o novo inquérito do STF que está investigando os atos desse domingo, eles precisam da Polícia Federal. Por quê? Porque a CPI das fake news muita gente não sabe, mas quando a CPI vai investigar, tem uma equipe da Polícia Federal que trabalha junto com a CPI, junto com os políticos da CPI. Tem uma outra equipe da Polícia Federal que trabalha, é uma equipe grande, que trabalha junto com o STF no inquérito das fake news. E tudo indica que essas equipes chegaram em quem está financiando as fake news, que são as mesmas empresas, as mesmas pessoas, os mesmos que financiam esses atos que pedem o fim da democracia, os atos de domingo, do domingo passado, os próximos atos que talvez vierem a acontecer serão também os mesmos financiadores, e os atos passados também, que pediam AI-5, fechamento do Congresso e do STF. Então, o que acontece? Chegou
em quem paga a conta, em quem assina o cheque. Chegando neles, se eles forem presos, fecha a torneira do bolsonarismo. Eu falei disso aqui no vídeo de ontem, eu repeti isso várias vezes. Se fechar a torneira, se quem assina o cheque não puder mais assinar o cheque, acabou. Não tem mais manifestação de rua, não tem mais fake news, não tem mais sistema de comunicação para manipular o gado. Não tem, acabou a base do bolsonarismo. E aí o que acontece? O Bolsonaro percebeu que a Polícia Federal não estava fazendo absolutamente nada para impedir essas investigações. Então, o Bolsonaro virou no Marcelo Valeixo. Marcelo Valeixo, muita gente não sabe, ele era superintendente da Polícia Federal de Curitiba. Então, quando a Polícia Federal de Curitiba grampeava o Lula ilegalmente e tudo mais, era o Marcelo Valeixo junto com o Sérgio Moro. Os dois são muito, muito amigos, os dois são conhecidos desde o comecinho da Lava Jato, os dois trabalham juntos. Eu não sei se conhecem desde antes, mas desde o começo da Lava Jato trabalham juntos, sempre juntos. Inclusive, quando a Polícia Federal ia lá fazer condução coercitiva ilegal no Lula e tudo mais, tinha sempre o dedo do Valeixo e sempre o dedo do Moro, juntos, juntinhos. E aí o que acontece? O Moro virou ministro, depois de prender o Lula, depois de tirar o Lula da eleição, o Bolsonaro ganhou, deu o ministério para o Moro em troca, e o Moro virou ministro. E aí o Moro colocou o Valeixo como chefe de toda a Polícia Federal. E o Valeixo chegou lá com uma fama de ser o superintendente da Polícia Federal de Curitiba, que prendeu o Lula e tudo mais, tal. Chegou o Valeixo. Só que o Valeixo não tem nada com o Bolsonaro. O Moro até tem e tal, mas o Valeixo não tem. E o que acontece é que a Polícia Federal foi chegando e chegou nesses patrocinadores do bolsonarismo. O Bolsonaro tem que cortar. A única maneira do Bolsonaro cortar é o quê? Mudando o comando da Polícia Federal. Porque você mudando o comando, você consegue mudar todos os outros cargos. E aí você consegue mudar, inclusive, quem são as equipes que estão a serviço do STF, da CPI das fake news, da Procuradoria-Geral da República e do STF na nova investigação dos atos desse domingo e de todas as outras investigações. Você mudando o comando da Polícia Federal, dá para aparelhar absolutamente tudo. Coisa que o Bolsonaro tentava fazer com o Sérgio Moro, mas tinha um limite. E eu posso até provar, tem vídeo aqui nesse canal de junho do ano passado que prova que o Bolsonaro e o Moro aparelharam a PF a favor do Bolsonaro, mas tem um limite. E o limite é quando o STF ou a CPI pedem equipes da Polícia Federal. Aí não deu para aparelhar nesse nível. Eles aparelhavam tanto antes, no passado, por exemplo, quando saiu o caso do Laranjal do PSL, lembram disso? Que o ministro do Turismo, que até hoje é ministro, que ele roubou dinheiro público com candidaturas laranja de mulheres, inclusive ameaçou uma delas de morte, ela teve que mudar para Portugal, tudo mais. Ok, tem vídeo do Bolsonaro dizendo que o Sérgio Moro deu para ele uma cópia do inquérito, ou seja, uma cópia da investigação. Gente, a investigação corre em segredo de justiça, é ilegal vazar isso para qualquer um. O Sérgio Moro não apenas vazou, como ele vazou para o Bolsonaro, que era o maior interessado porque ele era do PSL, e o maior acusado é um ministro do governo Bolsonaro e envolvendo o PSL. Ou seja, a Polícia Federal estava em parte aparelhada com o bolsonarismo. Mas é como eu falei, há muitos braços diferentes na Polícia Federal. Há pessoas de esquerda, há pessoas de direita, há pessoas que não estão nem de um lado nem de outro, e há pessoas muito idôneas. Por quê? Porque todo mundo imagina a polícia ou os militares como se fosse um aglomerado, como se fosse uma pessoa só, um grande robozão. Eu sou os militares, eu sou a polícia. Não, são centenas, são milhares de pessoas como eu, como você, cada um com seus pensamentos, cada um com suas opiniões, cada um com suas ideologias, com sua idoneidade maior ou menor, mais honesto ou menos honesto, mais propenso a se vender para o bolsonarismo, menos propenso. E aí o que acontece? Não deu. Não deu. E olha, quem está falando que isso tudo aconteceu dessa maneira não sou eu. Quem fala isso são os porta-vozes oficiais do Sérgio Moro. É o que acontece. Sem o Sérgio Moro, o Bolsonaro já perde agora algumas coisas. Ele perde apoio do Podemos. Podemos é o partido que estava segurando o bolsonarismo no Senado. O Podemos tem um grupo chamado Muda Senado, com 40 senadores. Eles são leais a Sérgio Moro, eles não são leais ao Bolsonaro. Enquanto o Moro está com o Bolsonaro, eles estão com o Bolsonaro em algumas pautas, ou na maioria delas, não em todas, mas eles são leais a Sérgio Moro. Inclusive, eles ficaram muito indispostos
com o Bolsonaro quando o Bolsonaro disse que ia vetar o juiz de garantias. Lembra do juiz de garantias que foi aprovado no pacote anticrime, que era um pacote anticrime que teria o nome de Sérgio Moro, pacote anticrime do Sérgio Moro, e foi completamente depenado, tiraram tudo que o Sérgio Moro queria e enfiaram o juiz de garantias goela abaixo. Muita gente não sabe, mas o Moro teve uma reunião com esses senadores, 40 senadores. Nós temos 81 no país. Esse grupo pró-Sérgio Moro são 40, metade do Senado é pró-Sérgio Moro. Sérgio Moro teve uma reunião com eles e o Senado ia barrar o juiz de garantias. Só que se o Senado barrasse o juiz de garantias, essa lei ia voltar para a Câmara dos Deputados. Aí podia demorar anos para voltar para o Senado de novo, para a Câmara dos Deputados aprovar ou não, para colocar na pauta. Então o que o Senado fez? Promessa de Jair Bolsonaro a Sérgio Moro, que o Sérgio Moro levou para os senadores. O Moro falou para os senadores, aprovem com o juiz de garantias que o Bolsonaro vai vetar. Chegou na hora, o Bolsonaro não vetou. Ele traiu o Sérgio Moro e ele traiu 40 senadores. E os senadores começaram a se indispor. Ficou aquela saia justa, aquilo, você Moro, você mentiu pra gente, o Bolsonaro mentiu pra você, você não vai falar nada, e ficou aquela saia justa. E aí o Moro começou a peitar o Bolsonaro mais e mais, porque ele percebeu que o Bolsonaro, além de tudo, é uma pessoa que não tem palavra nem com os seus. Então, se você não tem palavra nem com os seus, não tem como se confiar nessa pessoa de jeito nenhum. E ali começou uma indisposição. Só que o Moro sempre quietinho. Olha nas últimas semanas, o Moro tá quietinho, porque ele sabe que se ele fala de um lado, ele vai ser atacado por esse lado. Se ele fala de outro lado, ele vai ser atacado por esse lado. Então ele tá quietinho. Só que quando o Bolsonaro tira o braço direito do Sérgio Moro do comando da Polícia Federal, ele não apenas está passando por cima do Moro e colocando essa impressão de que o governo, a partir de agora, está aparelhando a Polícia Federal, a corrupção vai rolar solta e ninguém vai investigar nada. Não é só isso, que é péssimo para o Sérgio Moro, como o Sérgio Moro, ele é o tal do paladino da justiça, essa é a fama que ele quer ter, né? O que persegue corruptos. Então, o que acontece? Quando ele não quer ter essa fama, então para ele é melhor sair. Só que não é só isso, ele está humilhando o Sérgio Moro. Quando o Bolsonaro tira o valeixo da Polícia Federal, ele humilha o Sérgio Moro publicamente. Ele está tirando o braço direito do ministro, que era um super ministério. O Bolsonaro quis até dividir em dois o Ministério da Justiça, lembra disso? E o Moro ameaçou se demitir, e aí ele vai e humilha o Moro. Então, são muitas coisas que o Bolsonaro está fazendo contra o Sérgio Moro nos últimos tempos. Desde o comecinho do governo, o Bolsonaro prometia que ia votar algum projeto de lei pró-Sérgio Moro, não votava, aí o governo votava contra, aí o Bolsonaro humilhava o Moro, falou que ia demitir o Moro. Em agosto, o Sérgio Moro chegou a chorar. Olha só como as coisas mudaram. A popularidade do Bolsonaro era tão maior em agosto que o Moro chorou quando soube que ia ser demitido. Aí o Moro pediu desculpas, mudou tudo, o Moro começou a bajular o Bolsonaro nas redes sociais. Tem até um estudo que foi feito das publicações do Moro entre outubro de 2018 e agosto de 2019, que o Sérgio Moro praticamente não falava do Bolsonaro não de outubro de 2018, desde que o Moro criou o Twitter. Foi em, acho que março. De março até agosto, e depois de agosto até dezembro, o Sérgio Moro passou a bajular o Bolsonaro muito mais. Só que quando aconteceu isso do pacote anticrime, e depois aconteceu isso do Bolsonaro querer dar para um amigo dele condenado por corrupção, que é o Alberto Fraga, ex-deputado condenado por corrupção, o Bolsonaro queria desmantelar o Ministério do Moro, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Bolsonaro queria desmantelar e dar para o Moro apenas o Ministério da Justiça. E a Segurança Pública, com toda a Polícia Federal, ficaria com o amigo do Bolsonaro, Alberto Fraga. O Sérgio Moro aí, ele falou, não, agora eu não vou chorar não, agora eu vou ameaçar pedir demissão, porque a popularidade do Bolsonaro já estava para baixo. Aí agora, com o Bolsonaro com sua pior popularidade, o Sérgio Moro pede demissão. É o que está dizendo o antagonista, a Cruzoé, a Folha também já dá notícia. O Sérgio Moro pode voltar atrás? Pode, mas o Bolsonaro ele vai ter que rebolar para convencer o Sérgio Moro. Eu estou muito curioso para saber, caso o Moro volte atrás, o que o Bolsonaro está oferecendo para ele. Porque, não tem como o Bolsonaro se segurar sem Sérgio Moro. A maioria do gado bolsonarista gosta tanto do Sérgio Moro quanto do Bolsonaro. E quando o Moro sai por conta de uma coisa dessas, racha. O apoio ao Bolsonaro vai se rachar em dois. Toda a mídia vai se virar contra o Bolsonaro e vai abraçar o Sérgio Moro. Se a Globo não tinha encampado o Fora Bolsonaro, sem o Sérgio Moro, a Globo vai encampar o Fora Bolsonaro com unhas e dentes, porque a Globo é Sérgio Moro. Então, a coisa vai ficar feia. E se você quer que fique feia a coisa para o Bolsonaro e para o Moro e para toda essa corja,
se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você já assistiu 14 minutos, é 1 segundo se inscrever no canal. Se inscreve e vamos pra cima deles. Bolsonaro tá caindo. Falta empurrão. Vamos empurrar. Falou.